RDC Esporte. Oferecimento Plenobras. Materiais elétricos e hidráulicos. Boa tarde, tudo belezinha? Tudo belezinha. Já vou avisando, a Vitória Carolina tá com corda toda hoje, tá com a corda toda desde esta manhã. E o Ribeiro deve estar com a corda toda também, porque teve 3 decisões do VAR ontem no jogo do Corinthians, no jogo do Flamengo, no jogo do Goiás e teve no jogo do Grêmio. 4. E em seguida a gente vai falar a respeito do famoso, odiado e intrometido VAR. Intrometido. Que realmente está, olha, acabando com o futebol brasileiro. E o Renato fala isso depois. Mas eu acho que o Renato falou se beneficiando do momento, porque ele poderia ter falado antes. O Grêmio perdeu ontem com um gol que o juiz tinha marcado o escanteio e o pessoal lá em cima, foi pênalti. E aí o Grêmio perdeu com gol de pênalti. Aí o Renato tem razão no perder no fim do jogo, mas merecia ter perdido, porque o Bahia deu um nó tático no Grêmio e a gente vai falar muito. Eu quero ver se o Ribeiro concorda comigo. E o Renato falando aí que o Grêmio joga bonito, que o Bahia não joga bonito. Para mim, jogar bonito é o time que ganha. Jogar bonito é ganhar. E a gente vai falar bastante a respeito disso. Tem 1 hora de programa, do meio-dia até a 1 da tarde, para a gente analisar o VAR, o jogo do Inter hoje contra o Avaí. Que Inter será? Eu não conheço o tal Inter de hoje do Roberto Colbachini, que foi bem na última rodada, jogou bem, mas empatou em casa com o Santos. Então, antes não jogava bem, como a torcida dizia, com o Odair Hellmann, mas ganhava em casa. Então, eu não sei mais que Inter teremos até o final da temporada, porque depois deve vir o técnico argentino, se vier antes. Eu não sei se vai assumir, né? Tá essa confusão danada aí. O Inter quer um técnico argentino, porque no Santos tem, no Flamengo, que é campeão brasileiro, né? Já é por antecedência, ganhou mais uma ontem. No Flamengo, que está muito vivo aí, na Copa Libertadores da América, aterrorizando os gremistas, né? Que não param de pensar na quarta-feira que vem, ainda mais depois do resultado de ontem do Grêmio contra o Bahia na Arena, que foi o teste final. Ontem o Grêmio foi o time que vai jogar contra o Flamengo. Esse foi o teste final. E perdeu. Fim de semana agora joga outro time. Nem reserva não será. E aí a torcida vai ficar com a lembrança de um time que perdeu em casa para o Bahia, para jogar com o Flamengo lá no Maracanã, precisando da vitória. O último jogo é que fica guardado. A última imagem que fica. Não vamos pensar na goleada em cima do Atlético Mineiro. Enfim, tudo isso eu quero esclarecer daqui a pouco com o Ribeiro Neto e a gente vai analisar muito, então, o VAR, as entrevistas que tem aqui do Renato, polêmica, a entrevista do Roger Machado, inclusive sobre o Internacional, os melhores lances, os lances do VAR no jogo do Corinthians, do Flamengo, que perdia para o Fortaleza. Flamengo perdia para o Fortaleza lá em Fortaleza e o VAR, pênalti. O VAR não, o juiz não tinha dado nada, chamaram e o pessoal do VAR, foi pênalti pro Flamengo, e aí o Flamengo empatou e ganhou do Fortaleza. Nós vamos falar sobre tudo isso daqui a pouco. Primeiro vamos ver com a Vitória Caroline, hoje ela vai ler 10 comentários aqui, porque está com a corda toda, pelo menos para me sacanear, e vai escolher certamente os comentários que é para me sacanear, são para me sacanear, vamos lá. O Vinícius Lourenço está dizendo que tu está muito elegante e está falando que o teu cabelo está mais escuro do que o normal. Tô falando sério? Viu como tu é? Tá vendo? Ela inventou isso hoje, meu Deus do céu. Vamos lá, adiante. Tem espectador que vai responder se o cabelo do Brito está mais escuro ou não. Escuro, pelo amor de Deus, meu cabelo tá igual. Pega a gravação dos outros programas aí, vamos lá. O Vinícius Silva está perguntando se tem outra barata aqui. Não, Vinícius, não tem outra barata aqui. É só o cabelo do Brito. Aquela de ontem, só tinha aquela de ontem, não tem irmãs, não tem nenhuma outra. E aquela morreu.
O Rodrigo Bernardes está dizendo, tirando o mérito Bahia, explica por que Grêmio não joga bem. O Renato diz que o Grêmio joga bem, joga sempre um futebol bonito. Para mim, jogar bonito é ganhar. E isso eu quero falar com o Ribeiro Neto daqui a pouco. Vamos responder tudo isso para você. Por enquanto é isso, Brito. Beleza. Vamos lá, Ribeiro Neto, antes de rodar, Pedro, não roda ainda os melhores momentos do jogo do Grêmio, as entrevistas. Eu quero saber com o Ribeiro Neto toda essa polêmica. Antes de rodar aqui as imagens, a gente tem muitas reportagens, imagens de treinos e o Bruno Fux, que estava na seleção, ninguém sabia porque ele não estava jogando, né? E estava o Emerson Silva, o Roberto como reservas, ele estava na seleção e hoje ele joga junto com o Roberto contra o Avaí lá na ressacada. Eu estou aqui, sabe o que eu estou fazendo aqui? Sabe o que eu estou fazendo aqui ele é hoje? apaixonado por uma história. Não, eu tô compartilhando. Velho, depois que descobre celular, dessas redes sociais, aí ele gosta. Não, mas eu tô compartilhando o nosso programa. Tá compartilhando. É isso que eu estou aqui, ó, compartilhando, compartilhando na página Ribeiro Neto e as Verdades da Bola no Facebook. A RDC TV é uma TV digital. Pega nos canais 24, aqui, 524 e mais nas plataformas digitais. E o Ribeiro Neto está compartilhando. Tá aqui, pronto. Agora a nossa audiência dobrou. Triplicou, porque os meus seguidores são guerreiros aí. Tudo bem? Tudo belezinha? Tudo bem. Ribeiro Neto. Vamos começar, tem muita coisa para falar. Aliás, hoje eu vou seguir, inclusive, no Virando o Jogo com o Rogério Primeiro Amaral. dá uma manchete sobre tudo e depois a gente vai analisar separadamente tudo que aconteceu. Primeiro, o Renato disse que o VAR está acabando com o futebol brasileiro. Assim, ó, eu posso resumir, depois a gente vai pormenorizar. Isso. Tá? Cada vez que entrar um assunto. O Renato só tem uma coisa que ele falou que está absolutamente certo. Aliás, de tudo que ele fala nas entrevistas, no mínimo uma coisa está certa. O resto tudo a gente questiona, mas uma coisa é certa. O jogo de ontem não tem nada a ver com o jogo do Flamengo. Absolutamente porque nada. O Roger joga de uma maneira completamente diferente do Flamengo. Nada. Então, o Flamengo também não roda ainda, Pedro. Em seguida a gente fala não serve como ensaio. Sim. Não serviu como ensaio, não tem nada a ver e depois eu vou explicar. Aliás, já peço ao vivo aqui, porque eu não pude falar com o Pedro antes. Depois, Pedro, quando for possível, você coloca a escalação do Grêmio aqui e eu vou mostrar. Mas depois, na prática, o que o Bahia fez e por que o Grêmio tem problemas com marcação alta, tá? Que não vai acontecer contra o Flamengo. Não vai acontecer com o Flamengo. É outro jogo, é outro tipo de embate. Provavelmente quem vai jogar marcando é o Grêmio, e isso é um perigo, porque o Grêmio não sabe. Então depois eu falo. Depois a gente fala. Agora me fala o seguinte: tivemos pênalti que o Fortaleza ganhava 1-0, VAR, pênalti para o Flamengo empatou, ganhou de virada. Tivemos pênalti no jogo do Corinthians contra o Goiás, que é o melhor time do retorno do Campeonato Brasileiro. VAR, pênalti. Mas o problema não é... O grande e único problema não é o VAR. Isso aí, eu acho que as pessoas já descobriram. Foi quem inventou o VAR. Não é quem controla o VAR. E não é só o VAR. Porque o VAR... O que o VAR faz, gente? O VAR chama o juiz para ele decidir... O VAR é o objeto, é o juiz. Quem decide é o juiz. O que o VAR faz? O VAR... Você marcou algo que nós estamos questionando. Vem aqui no VAR ver se você está certo ou errado. Estamos te ajudando. E aí o que acontece? O problema todo é o juiz de campo que, induzido ou não por outros fatores, e aí esse é um problema que vale um seminário, tá? Porque esse rapaz que deu o pênalti pro Corinthians, esse rapaz ele é muito ruim. Ele não pode nem apitar. Lembra o nome? Lima Henrique, alguma coisa assim. Depois o Pedro pode nos ajudar aí. Tá? Esse rapaz, o mesmo lance de ontem, ele não deu o pênalti pro Grêmio contra o Atlético Paranaense na final da Copa do Brasil. Sim. Entendeu? Então, o mesmo lance de ontem, o argentino não marcou pro Palmeiras contra o Grêmio na Libertadores da América. Então, assim, o que falta... É Marcelo de Lima Henrique, se não me engano. O que falta é um padrão, entendeu? Que o seu Gaciba
tem que pegar esses caras pelo cangote e dizer, gente, isso aqui, ó, você acabou de aparecer no vídeo aí, Vitória. Gente, isso aqui é pênalti, isso aqui não é pênalti. Chega, reúne os caras, põe tudo num ginásio ou numa sala de convenção, dá uns acepipes, umas bolachinhas, um cafezinho e diz, gente, olha aqui, ó, vamos passar esse lance aqui, ó. Gente, isso aqui não é pênalti. Não, mas ele não vai ensinar um cara... Não, tem que ensinar. Mais experiente tem que ensinar. que ele. Aí mostra outro. Gente, porque os lances se repetem, Paulo Brito. Os lances são os mesmos. Os caras do VAR lá em cima tem que ter a mesma interpretação do que está no campo. Esse lance aqui é pênalti. Marca. Não! E olha aqui, explica didaticamente por que que é e por que que não é. Porque os lances se repetem com marcações diferentes. E isso tem que acabar. Então, seu Gaciba, que é meu bruxo, gosto dele e tal. Cara, entra no circuito e ensina os caras como tem que fazer, porque tá, cada um vai... A bronca e aí, não vai ensinar mais. Aí, na verdade, aí entra a interpretação induzida, que é o grande perigo. O que é a interpretação do induzida? É o cara dizer para o juiz interpretar. É o juiz localista, entendeu? Sim. Putz, eu sou localista e tal, né? Já chega tremendo. Então aí ele é induzida. Não, vou dar em favor do cara da casa. A minha interpretação é pro cara da casa. O juiz tendencioso, com medo do clube grande. Não, isso aí eu vou dar pro Flamengo, isso aí eu vou dar pro Corinthians, porque se eu não der, a mídia vai vir aqui, os torcedores, coisa e tal, vão me incomodar. Então, esse é o grande perigo que eu vejo hoje no VAR, é que os juízes que decidem em campo não estão tendo personalidade, mas o principal, qualidade para decidir. E isso é culpa de quem? Do Gaciba, que não está fazendo o beabá, que é orientar o juiz. Cara, isso aqui é pênalti, isso aqui não é pênalti. Os lances são os mesmos, gente. Eles se sucedem. Botaram o Gaciba numa fria, né? Ele aceitou e está ganhando, tá ganhando muito bem, viu? Era bom juiz, era bom comentarista de arbitragem. Mas tá ganhando, numa gelada. Tá ganhando 4 vezes mais. Ah, bom, tá mas ganhar, Se incomodar, tá no o cargo pacote. era para isso, cara, não foi ele que pediu o salário. O Gaciba está na mesma situação mas não vou dar esse exemplo aí. Mesma situação do Odair, que todo mundo, a culpa é do Odair. A mesma situação de ontem. Aí a política não vai meter também. Umas manchetezinhas, porque eu sei que nós vamos falar rapidinho. Em partes, tá? Renato, tá na hora. É que o Renato vai falar em seguida, aí nós falamos em cima daí. Mas fica aqui, vamos ver com a Vitória Carolina aqui. Nós já vamos rodar os melhores momentos. O pessoal está dizendo... O Gilberto está dizendo que o Roger é criador deste Grêmio. Criador sempre será vencedor. Luiz Gilberto. O Roger contra o Renato. Dizem que o Roger é criador. Dizem não. Ele é o criador do sistema. O Roger mostrou ontem que o criador ganha do... Não é isso. É que o Roger está sendo muito bom para ele. O Roger ontem... fez Pode uma rodar, estratégia. Pedro, os melhores momentos. Ele já tinha feito isso pelo Palmeiras quando jogou com o Grêmio aqui ano passado. Já tá aí, Ele jogou com uma estratégia de jogar marcando, mas não é só um jogar marcando. Eu vou dar um grande exemplo para vocês. Sabe o que o Roger fez ontem, Paulo Brito? Deu um nó tático. Não, o Roger jogou ao estilo Eduardo Cudê. Ontem o Roger, você torcedor do Inter que quer conhecer o Eduardo Cudê, viu o jogo de ontem. O Eduardo Cudê, ele não às vezes, porque às vezes quando o Bahia cansava de fazer marcação alta, fazia 2 linhas de 4. O Cudê não é tão assim, tá? Mas aquela marcação alta que vocês viram nos primeiros 15 minutos do jogo, entendeu? Que o Grêmio simplesmente não conseguia para jogar, esse é o Eduardo Cudê, que é o atacar marcando. Vocês viram o que é atacar marcando? É isso aqui que o Bahia fez, atacar marcando. Marcação alta, disciplinada, tirando espaços. O Ribeiro, o Bahia atacou muito, hein? Por quê? Eu ia explicar depois, mas já que você está perguntando... Atacou muito, não foi só se defender e contra-ataque lá por uma bola, não foi. Por quê? Por quê? Porque no atacar marcando,
Você rouba muito mais a segunda bola. O que é roubar a segunda bola, Ribeiro? Pegar o rebote. É o rebote da bola no meio-campo. Sim. O Bahia cansou de pegar, cansou de promover o erro de passe de Maicon e Matheus Henrique, de Cortez, de Kahneman e tudo mais. E aí saía em velocidade do contra-ataque. Por quê? Porque os seus jogadores já estavam próximos do gol, porque eles marcam alto. Agora ficou Então, gente, ficou comprovado. alô, torcedor do Inter, esse é o Cudê. Tá? Aprenderam? Ficou comprovado que o Roger é um grande treinador. Mas o Roger é um bom treinador, está crescendo e está se tornando algo que falta para ele, que é competitividade. Ele está se tornando... Pênalti, cara. Pênalti. Pênalti. O Leonardo Moura deixou a perna. Imagem não mostra intensidade. Já disse para vocês, não mostra intensidade. Tu não sabe se foi forte, se foi fraco. Não, a imagem não mostra, deixou a perna. Deixou a perna, pênalti. E agora, olha, deixa eu ver a cobrança de pênalti. Como é fácil fazer gol no Paulo Vitor. Eu chuto a tarde inteira. Não erro uma no Paulo Vitor. Deixa eu te falar, tá? Olha aí, ó. Olha aí, tchê. Ficou parado no meio do gol. Foi muito bem batido. Todos são bem batidos contra o Paulo Vitor, porque não se mexe. Assim, ó, ou ele escolhe um canto. Se tu me disser que o Paulo Eu chuto a tarde inteira no Paulo Vitor, eu não erro um pênalti. Se tu me disser que o Paulo Vitor fica nervoso, que ele está inseguro, e ele está, eu concordo. Que ele dá uma tremida em jogo grande, concordo. Agora esse lance não. A Vitória Carolina com os olhos arregalados, o Brito tá brincando. Mas eu chuto, cara, vou dizer aqui, eu chuto a tarde inteira no Paulo Vitor, não erro um pênalti. Batista, pena que nós não temos intervalo comercial. Você está descabelado, Paulo Brito. Isso é uma boa notícia. Fez uma promoção. Isso aí é uma boa notícia, porque significa que você tem cabelo. Eu não fico descabelado, entendeu? Eu não fico descabelado. Isso aí, a Vitória se deu o trabalho de falar com todo mundo. Não falei, Ribeiro, falei contigo? Não. Não falei, não falei. Você não falou com o câmera, não falou com o Ribeiro, não falou com o Vinícius. Tá descabelado, cara. Todos falaram a mesma coisa. Isso é uma grande notícia. Eu gostaria Tem muitos torcedores, eu venho fazendo uma live de casa, até a TV veio, é mesmo? E aí, muitos pedindo a saída do Kahneman para a entrada do... Isso é bobagem, gente. Mas é que assim, ó, gente, com todo respeito, tá? Bobagem é um pouquinho, né? Porque cada um fala o que pensa, eu também falo muita bobagem aqui, tá? Eu nunca percebi nada. Mas eu falo sim. Gente, é mais simples do que vocês imaginam. Sim. O que acontece quando um time que é proponente de jogo sofre marcação alta? Ele tende a errar muitos passes na saída de bola, correto? Correto, muito bem. O que estava acontecendo com o meio-campo do Grêmio ontem? Como falei, estava perdendo a segunda bola, o rebote. O que acontecia? É mais fácil falar rebote que todo mundo entende. Como os jogadores do Bahia estavam em marcação alta, o que acontecia quando o Bahia retomava a bola? Os atacantes do Bahia ficavam como? Mano a mano com os zagueiros. E é óbvio que o zagueiro, no mano a mano com o atacante de velocidade, quase sempre vai perder. Então eu vou dizer para vocês que estão reclamando do Kahneman, se não fosse ele tão bom, ele e o Jeromel, o Grêmio tinha tomado uma sacode de gol ontem. Mas o Kahneman parece que está saindo da área, caça. Assim, mas por que ele está saindo da área? Mas ele sai que nem gringo em baile, ele sai desvazado atrás do cara. Por quê? Mas antes de criticar, pergunta por que ele está fazendo isso. Não sei, mas ele passou a fazer de uma maneira enlouquecida. Porque o Grêmio, quando tem Matheus Henrique e Maicon, os volantes demoram uma eternidade para voltar para marcar e aí alguém tem que ocupar o espaço, porque senão o cara vai receber a bola livre. Tem razão. Então assim, gente, futebol é simples, mas se você não enxergar o que está acontecendo, e aí eu vou dizer uma coisa pro Renato depois, que é uma coisa que ele precisa ele precisa aceitar primeiro, tá? Porque quando a gente tem limitações, a gente primeiro tem que aceitar as nossas limitações para depois você tentar consertar. O Renato tem uma dificuldade enorme de consertar o pneu com o carro andando. Não é fácil, né? E poucos treinadores sabem fazer isso. O que quer dizer isso, Ribeiro? Quando você viu que está mal a coisa, você tem que ter a capacidade de visualizar o que está mal e fazer uma ação para consertar. E qual é a maior prova disso que o Renato tem essa dificuldade? Ele deu. E você vai reproduzir daqui a pouco. Porque ele disse que aos 5 minutos o Grêmio não ia ganhar.
Essa é a prova concreta de que ele se sentiu impotente diante do quadro que estava. Bom, vamos saber então, você já viu aí as imagens dos melhores momentos da vitória do Bahia. Tu falou bastante hoje, hein? Pra variar, como é que foi? Não, eu tenho muita coisa pra falar. Tá, então tu vai falar. Vamos lá. Já volto aí, então. Renato, não, vamos analisar o Renato. Tu tá louco pra ir lá? Vamos lá. Renato, fala pra gente. Deixa eu ver aqui. Decisão do Grêmio passou na Copa do Brasil, nós empatamos uma, ganhamos a outra, lá dentro da Fonte Nova. Pelo Brasileiro, eles ganharam quando o Grêmio teve as melhores oportunidades de vencê-los, lá na Bahia mesmo. Tiveram um pênalti, converteram. E hoje aqui, mas é aquilo que eu falo, não é a equipe do Roger. O Roger é um bom treinador. Mas se amanhã depois eu colocar na minha cabeça que eu vou armar minha equipe somente para se defender, como acontece com a maioria das equipes do futebol brasileiro, eu vou jogar pelo resultado. E aí eu vou me trair. Porque eu gosto de futebol bonito, eu gosto de futebol para frente, eu gosto de buscar vitória. Eu não condeno nem o treinador que joga, cada treinador arma a sua equipe. Mas é muito mais fácil, no caso seria eu colocar uma linha de 4, 5 ali atrás, 2 linhas, dificilmente o adversário vai entrar. Dificilmente. Então, e é muito mais fácil você destruir do que construir. Então é a maneira que o Bahia tem para jogar. O Grêmio estava em 3 competições, o Bahia estava numa competição só. O Bahia está atrás do Grêmio. O Campeonato Brasileiro não é Grêmio e Bahia. São 20 grandes clubes disputando. Você vai ganhar, você vai perder, o Bahia vai ganhar, vai perder. Então, o futebol é assim. Infelizmente, eu já venho falando isso há muito tempo. Infelizmente, o futebol brasileiro está acabando porque as pessoas jogam pelo resultado, as pessoas jogam para se defender. E aí, vocês que são os críticos, deveriam se meter um pouco mais, porque o futebol brasileiro, eu vou destacar 4 equipes, 5 equipes no futebol brasileiro que gostam de ganhar. Grêmio, Santos, Atlético Paranaense, Flamengo. O resto joga por resultados. Que eu não tenho nada contra. E aí eu pergunto, na minha época, todos esses grandes times era inadmissível jogar dessa forma. Hoje em dia o futebol brasileiro, por isso que eu estou falando para vocês, o futebol brasileiro está acabando. Mas cada um arma a sua equipe da maneira que quer. A minha equipe sempre vai jogar para frente. É a minha equipe jogando para frente, buscando o resultado, buscando a vitória. Hoje está no G6, saindo praticamente, disputando 3 competições, sendo de uma, estando em 2 competições ainda. Bom, ele disse... Assim, eu acho que jogar bonito é ganhar. Não, mas bonito não é nem ganhar. isso, não é nem isso. Me permita, Alberto. Eu estava ouvindo a entrevista ontem e eu estava tendo tremelique, sabe? Tremelique por quê? E aí, pô, não é do Renato só, dele falar o que ele falou, a culpa é nossa. Eu estou me incluindo, tá? Para não ficar de mimimi. Eu me incluo, imprensa, eu me incluo. Nós não temos a capacidade de questionar o Renato quando ele diz uma inverdade. Nós não temos capacidade ou coragem, entendeu? De pegar o microfone. Peraí, Renato, só um pouquinho. Que história é essa de que você sempre joga para ganhar? A última passagem que você teve pelo Grêmio, você jogava igual. Porque você tinha jogadores para jogar daquela maneira. Quando o Grêmio com o Barcos, o Renato pegou um time que tinha o Barcos, tá? O Barcos, sabe como o Barcos jogava com o Renato? Quase como volante no grande círculo. Era o primeiro volante do Grêmio a marcar. Então isso aí é uma falácia, cara. Outra coisa, como é que ninguém questiona o Renato quando ele diz, o meu time joga sempre da mesma maneira? É mentira! Vocês lembram como é que o Grêmio jogou contra o River em Buenos Aires? Vocês lembram como é que o Grêmio tentou jogar contra o Atlético lá no Paraná? Vocês lembram como é que o Grêmio jogou contra o Flamengo aqui na Arena no primeiro? Agora? Estou falando agora esses joguinhos aí. Eu posso dar uma lista para vocês. Então é uma falácia e ninguém questiona. É uma falácia, Renato. E outra coisa, Renato, com todo respeito, cara, tu é meu ídolo, tu é estátua, tu é competente, tô torcendo pra caramba que você deu uma chinelada nesse português que eu não aguento mais, tá? Só que tem o seguinte, cara, humildade, velho. Qual é o problema do Roger tu ter aproveitado o que o Roger te deu? Tu tinha que estar agradecido. O Renato parece que tem urticária com o Roger. Só porque as pessoas, e fazem bem, dizem que o Roger preparou o terreno para ele. Só que o Renato, gente,
Talvez, as pessoas não têm memória, talvez em 2007 com o Fluminense ele possa ter jogado um pouco parecido. O Renato nunca jogou assim, nunca jogou, porque ele nunca recebeu um time com essa característica. Então vamos parar um pouquinho, gente. Isso me irrita profundamente. Falei demais, tá bem. Quero ver o que o Todo Roger... mundo parar de falar e quer que eu fique Não, eu aqui. quero saber o que você vai falar das duas entrevistas que temos do Roger. Primeiro da vitória, claro, do Bahia sobre o Flamengo e depois sobre o jogo do Grêmio contra o Flamengo na semana que vem. O que acha o técnico Roger que ontem ganhou do Grêmio? Vamos lá. Tudo pode influenciar em aspectos positivos e negativos, mas conhecendo o Renato, conhecendo os atletas, a maioria dos atletas desse grupo, entrar em campo para além da importância do jogo no campeonato, trabalhando esse confronto também contra o Flamengo. Tenho certeza que ninguém estando fora por algum problema, esse time vai ser o time que vai enfrentar o Flamengo na próxima semana, né, com um time diferente talvez no final de semana. Então tinha aspectos positivos e motivacionais muito importantes para esse jogo, que seria um pré-jogo, né, um jogo automaticamente anterior a uma decisão. E conhecendo o Renato, eu tenho certeza que ele não permitiria que os atletas entrassem desconcentrados, simplesmente pelo fato de ter um jogo lá na frente. Como eu fiz anteriormente, eu senti desconcentração dos meus atletas em função do desgaste do jogo anterior. Mas eu tenho certeza que, na pergunta, tu não quer tirar o mérito da nossa equipe, mas pode ou não, depende. Mas do lado de cá nós fizemos um jogo concentrado e acredito termos sido merecedores, né, da vitória. Isso aí. O Roger é muito elegante, tá? Um cara muito especial. O cara é assim. estudioso. E eu torço muito por ele porque ele possa fazer sucesso. Cara calmo, óbvio, cara é óbvio que ponderado. o Renato hoje ainda é mais treinador. Eu posso discutir conhecimento tático. O Renato tá? tem uma coisa que o Roger não tem. O Roger tem Competitividade. Estrela. E outra coisa, exato. o Renato tem Com estrela, certeza. tanta estrela Tem. que os caras do Flamengo estão todos se machucando. A estrela do Renato é algo assim. Inacreditável. É inalcançável. E o cara, ele nasceu com os planetas, como eu falei, os planetas, sabe? Ele é impressionante. É óbvio que o Roger E não conhece, é só isso, ele é bom treinador também. óbvio que o Roger tem mais metodologia, é mais estudado, tem mais sistema tático. Mas o Renato, ele é competitivo, ele quer ganhar, ele sabe ensinar Mais um atacante. polêmico. Tudo bem, político faz parte. Só que o Renato não é humilde, entendeu? E ele se aproveita espertamente de o fato da gente não ter, nesse momento, tá? Qualidade e coragem para questionar, ele se aproveita para falar o que quer, entendeu? E as pessoas não questionam. Então, assim, eu só espero, né? Eu só espero, humildemente, cara, tá? Que o que faça o Grêmio poder encarar o Flamengo é trabalho. É trabalho, é estudar o adversário, é estudar os detalhes, as suas escolhas, porque o Léo Moura está provando que não pode jogar. Matheus Henrique e Maicon, os dois juntos, não dá. Entendeu? Vai tirar quem? Vou dizer mais. Olha o que eu vou dizer. Abre aqui. Não, eu sei que tu vai dizer, Eu vou dizer. e eu concordo. Olha aqui, gente, eu vou falar e sair correndo, tá? Eu sei que Eu tu vou vai falar falar isso e agora. eu concordo. Volta, André! Volta, André! O Grêmio Eu joga. sabia que era Troca isso. O André, o Tardelli não faz diferença nenhuma. Eu também Atenção, eu vou sair correndo. Eu tava pensando- Volta o André, pelo amor de Deus, tchau! Já volto! Eu tinha certeza que o Ribeiro ia falar isso e eu... Não, eu não estou me reconhecendo. Incrivelmente, eu não estou me reconhecendo. Mas eu concordo com o Ribeiro. O Tardelli não apareceu na área ontem em momento algum. Em momento algum a gente não viu o Tardelli na área, é isso que o Renato fala. Eu preciso de alguém na área. As jogadas são construídas e não tem ninguém na área. E o Tardelli ganha R$1 milhão para ser centroavante do Grêmio, para ser a solução, porque ninguém aguentava mais o André, mas ele não pisa na área. Lá atrás, criando, tem... Ixi, nossa senhora, tem Luan, tem Matheus Henrique, tem Maicon, tem Alisson, tem Everton. O que o Tardelli quer se misturar nesse bolo?
Ele é centroavante. E olha, eu juro que eu jamais imaginaria isso. Ontem foi um teste para o time que joga contra o Flamengo e que vai jogar contra o Flamengo. E o Tardelli não vai jogar contra o Flamengo. O torcedor gremista vai se preparando, porque vai jogar o André. E eu dou razão, e eu concordo, porque pelo menos o André está dentro da área, não faz gol, não ajuda, mas vai jogar porque o Tardelli não dá mesmo. O Grêmio contratou o Tardelli, não sei por quê. Não sei por quê. Mas, Roger Machado, será que o Inter tem chance de trazê-lo? O Inter te procurou? Como é que é? Fala sobre isso. Roger Machado. Se não me engano, acho que o Internacional já contratou um treinador, né? Então, eu já frisei ontem na entrevista que eu fiquei lisonjeado com a manifestação por parte do torcedor, né, e da aceitação que seria no meu nome. Eu sou um treinador de futebol brasileiro, né, e gosto de desafios também. Tá aí o Roger Machado falando a respeito do Internacional. Muitos torcedores do Inter queriam o Roger Machado. Agora lê os comentários à vontade aí. Não só o torcedor do Colorado, mas tem muitos telespectadores gremistas que estão pedindo a volta do Roger pro Grêmio. O que tu acha disso, Brito? Não sei, isso não vai acontecer porque o Roger pode ter ganho, tem uma grande qualidade. Claro que ele vai voltar, não vai acontecer hoje. Ele vai voltar pro Grêmio daqui um ano e meio. Mas por enquanto não dá para tirar Só quando o Renato quiser. Só quando o Renato quiser. Quando o Renato quiser de novo jogar futebol lá na praia, aqui tem futebol também. Mas o Renato não joga aqui. O Renato já está certo que vai ficar ano que vem aqui, por falta de outro. Ele quer praia. Então quando ele resolver... Aqui que ele vai ganhar uma fortuna. O Renato está numa zona de conforto aqui. Mas lá no Flamengo, se ele for, depois que o Jorge Jesus também... Quando o Jorge Jesus quiser sair do Flamengo... bom. Aí quando o Jorge Jesus sair, ele abre uma vaga. E o Renato quiser sair do Grêmio para ir para o Flamengo, aí o Roger pode e vai assumir. Mas aí primeiro o Jorge Jesus tem que ir embora, porque essa vaguinha o Jorge Jesus pegou já. Vamos lá. Tem muita gente também falando do Paulo Victor. O Natan Martins está dizendo que o Grêmio tem goleiro na base com várias convocações para a seleção. Repete. Grêmio tem goleiro na base com várias convocações para a seleção. Tem, mas assim, o que eu vou dizer para vocês? O Grêmio tem que contratar um goleiro para o ano que vem. Ou se acreditar no Felipe Mediolar. Eu também concordo. Eu acho que o Paulo Vitor é insuficiente. Mas agora não, né? Agora quero não. Depois, essa vai ser minha pergunta para o Rogério Amaral, que tentou ser goleiro, né? Ele foi quando ele era novo. Não, eu fazia gol nele a hora que eu queria. É mesmo? Mas aí é o seguinte, o Paulo Vitor, na hora do pênalti, ficou parado no meio do gol. Não, isso é um... Ou ele se atira no canto antes do cara bater, ou ele fica parado. Não ia pegar, foi muito bem batido. Pelo amor de Deus. Vamos lá, mais mensagens. O Alex Constante está dizendo que o Renato quer dizer na coletiva é que vale mais uma vitória e uma derrota do que 2 empates. Eu não entendi assim. Ele quis dizer que mais vale... Uma vitória. Sim. Vale mais uma vitória e uma derrota do que 2 empates. Perfeito. Uma vitória vale 3 pontos e empate 2 pontos. Aí tudo matemática. bem. Óbvio. O Pedro está perguntando por que o Renato em 2013 jogava com 3 volantes? Porque naquela oportunidade o time que ele tinha na mão era para jogar com essa característica. Então assim, vamos parar com esse negócio de que eu sou assim, não, tu é assim agora. Beleza? É isso aí. Se adequa, né, ao momento. Beleza? Hoje tem jogo do Internacional contra a equipe do Avaí. Nervoso. Lá em Avaí, na ressacada, em Florianópolis, aquela cidade maravilhosa. Do verão. Não, lá não tem muito inverno. Não? Vai pra lá agora pra te ver. Fim de semana tem do inverno aqui, com frio, tem gente que posta foto na beira da praia, lá na praia daqui. Tá num frio desgraçado, cara. Tá na praia com frio. Lá é muito mais quente que aqui, muito mais calor cara, que aqui. Não é igual. Tá parecendo o Renato, hein? Eu tô aqui pra te questionar, Ribeiro, no inverno nosso aqui,
Pessoal lá Mas aqui, na praia, aqui não umas tem mais das inverno. 500 praias lá. Nós não temos mais inverno aqui. Chega do inverno aqui, fala calor de 40 graus no meio do inverno. O Bruno Fux, mas hoje o Inter vai enfrentar lá. Vai lá. Vai o Inter. Não, o Bruno Fux que hoje vai jogar, só não jogou na última partida, ele jogou aquele Emerson Santos ou Silva? Que é Emerson Santos. Ele jogou porque o Bruno Fux estava na seleção de novos, e aí por isso que ele não jogou. Hoje ele volta e joga, não é ao lado do Cuesta, joga ao lado do Roberto, 2 garotos hoje contra o Avaí. Olha aí, vamos legal. ver o que o Bruno Fux fala sobre esse jogo. Então, a gente trabalhou bastante com o Balquini, né? Tanto eu quanto o Roberto. A gente vem da base junto, trabalhamos bastante com o Balquini. A gente sabe o que ele gosta do jogo. Então a gente já está treinado há bastante tempo com ele. E a gente pretende fazer um grande jogo lá. Quem o Balquini optar, se vai ser por mim, Roberto, Klaus, que está à disposição. Acho que a gente vai estar preparado para o jogo, para buscar a vitória lá na ressacada. Uma cara de guri bom, né? Guri bom, legal. E joga muito. Vai ser, tomara que tenha chance. Sabe quem ele me lembra? O Lúcio, aquele no começo. Calma. O Lúcio pegava a bola e com o guri, tinha técnica, habilidade. Não tenho medo de comparar. A única coisa que eu gosto é que ele tenha chance, né? Não adianta o Internacional. Mas ele tem um estilo, perna longa, pega a bola e vai pra frente. Perna longa, técnico. eu te dou, vai. O Paulão tem perna longa também. Escalação do Internacional para o jogo de hoje contra o Avaí na ressacada. Tá aí. É isso aí. Roberto, nosso vizinho de mesa, sempre no Cozinha Arte, sabia? É mesmo, mora cara. aqui perto, que legal. sempre vai no Cozinha Arte. Hoje ele comeria aquele feijão mexicano se não tivesse jogo. Hoje é feijão Ele tá mexicano. lá, ele tá na concentração, vai almoçar lá com o time do Inter, Legal. lembrando do feijão mexicano da Cozinha Arte. Beleza. Que ele vai perder hoje. Vai, Bruno Silva hoje é. Ai, meu Deus. Tá bom, é isso aí. Dá pra ganhar do Avaí com isso aí. Bruno Dá pra Silva, Edenilson e Patrick, Nico Lopes, Guerreiro e D'Alessandro. Hoje tem o D'Alessandro para passar a bola pro Guerreiro. Olha aí, ó. E Beleza. contra o Avaí, de repente, o Internacional consiga esta vitória. Tem que ganhar, né? A rodada foi muito boa pro Inter. Olha só, o Grêmio perdeu. Vamos ver a tabela atualizada, a tabela do Campeonato Brasileiro. A rodada foi Pedro excelente. Henrique O Oliveira. Internacional, ó. Flamengo campeão, né? Sim, campeão. Se o Mesma Inter pergunta ganhar, de todos os dias. vai a 42, ele volta pro G6, ó. Ele ultrapassa o Grêmio de novo, ó. O Bahia ganhou do Grêmio, o resultado foi excelente. O São Paulo perdeu, o Corinthians só empatou. Então, olha só, o Inter se ganhar hoje, ele ficará 2 pontos só do G4. Sim. Então, a rodada foi maravilhosa pro Internacional. O Inter joga em casa contra quem no fim de semana? Vascão da Gama! Dá para ganhar também. Olha só, o time do Grêmio está junto com o Bahia. Com a vitória de ontem, o Bahia... O Grêmio ontem perdeu a oportunidade de estar no G4. O adversário do Inter hoje, 19º colocado com 17 pontos. A Chapecoense e a Lanterna também, os dois times de Santa Catarina. Isso Já que eu caíram, digo. já caíram. Não, eu sei. Mas os times de Santa Catarina estão sempre na Série A. Aí desce um ou dois, sobe Criciúma, sobe Figueirense, sobe... É o tamanho deles. Pois o é. tamanho deles. Então, E eles estão assistindo do Rio Ceará, de deixa eu ver Janeiro. aqui, Fortaleza, Fluminense, Botafogo, Atlético. A segunda página... O Vasco com a vitória ontem deu uma subidinha legal, tá? A partir do Atlético Mineiro até o Cruzeiro, que ganhou ontem, né? Vamos tá analisar tudo os definido. lances do VAR ontem. Nós já falamos do Grêmio, né? Tu já viu? Tem dúvida? Pênalti. Foi pênalti? Vamos ver então. Esse lance aí, Esse é o esse gol. jogo aí é Flamengo e Não, isso é Corinthians e Goiás. Corinthians e Goiás. Gol do Corinthians, tá? Gol do Corinthians. E aí tu vê, cara, que lance, que interessante. Aquele rapaz do Goiás, o Michael, muito bom jogador, né? Ele fez uma bobagem ontem, ele fez um golaço, tá? Esse jogo foi 2-2. Olha o golaço, olha lá. Tom! Bucha. Foi 2-2. Golaço do Michel. E depois, no final do jogo, ele faz uma Goiás, melhor campanha do retorno, líder do retorno do Campeonato Brasileiro. Ele Estava faz- 2-1 pro Goiás e aos 40 o VAR empatou pro Corinthians. Não, antes ele foi expulso, o Michael. Fez uma bobagem, uma burrada. Olha aí, ó, 2-1 pro Goiás. 2-1 pro Goiás. Aí depois o Michael faz uma falta que não precisava, por trás, e é expulso.
Aí com 10 homens o Corinthians é beneficiado pela arbitragem, desse incompetente desse juiz. Esse juiz aqui é um incompetente. É incompetente. É muito ruim, é muito ruim. E outra, tá? Agora. Opa! E vai ser o pênalti de empate, o VAR de empate. Foi pênalti? Olha só. Não foi. Olha. Não foi pênalti. Foi pênalti. Pelo amor de Deus. E aí, ó o juiz. É Corinthians, né? É o Corinthians. Aí então dá, é pênalti. Olha o que ele vai dizer. Se é Corinthians, é pênalti. Esse rapaz incompetente contra o Grêmio Atlético Paranaense, muito pior, ele não deu pênalti. Incompetente que tu é, rapaz. Brincadeira. E a culpa é do Gaciba, que escala esse rapaz. Agora, é incompetente. Tá, deixa ele cobrar. Pedro, agora tá bom, isso aí já vimos. O juiz empatou o jogo para o Corinthians, que estava perdendo para o Goiás 2-1. E o Flamengo estava perdendo para o Fortaleza 1-0. Olha só. E o juiz, pênalti! Não pode prejudicar o Mengão. Eu não sei se pênalti. Tinha que mudar a regra. Tá, aos 40, tá muito ruim isso aí. aos 40 minutos do segundo tempo, o Flamengo virou em cima do Fortaleza. Fortaleza estava ganhando 1-0, o Flamengo empatou. E aí não podia ficar no empate, né? Aos 40, aí o juiz da partida marcou o pênalti para a equipe do Flamengo. Ganhou o jogo por 2-1. 2-1. A equipe do Flamengo. Portanto, o time do Flamengo ganhou o jogo 2-1, disparou na liderança, não precisa mais. O Gabigol bateu mal pra caramba, hein? Deu sorte. O cara, quando tá bem, tem estrela, né, velho? Aí bate um pênalti horroroso desse e a bola entra. Esse é o Mengão, né? O Flamengo tá tão bem, cara, que o Renier, inclusive, né? Que o Flamengo não quis botar pra seleção do gol da vitória, né? Então, quando tá tudo certo, velho, tá tudo beleza. Opa, mais uma bola em campo aí, mais uma bola. É o Mengão, viu o Mengão? Tá aí, mas beleza. Chega de VAR. Vamos falar das obras da torcida do Flamengo, a maior torcida do Brasil. O Flamengo comemorando, né, a vitória, e o Flamengo já é campeão brasileiro. Vamos mostrar as obras do nosso Rio Grande do Sul. Importante para nós gaúchos que andamos pelas estradas gaúchas. As obras agora estão sendo feitas, né? Viadutos, estradas sem buracos, olha só que coisa linda. E aí ficou ainda melhor curtir, principalmente, né, a Serra Gaúcha. Estão sendo feitas várias obras e melhorias nas estradas. Uma delas é a ERS 115 em Gramado, que tem bastante movimento, a gente sabe, né? Gramado, meu Deus do céu, inverno e verão. Com investimento de 5 milhões de reais, a rodovia agora conta com uma terceira faixa. Olha que maravilha, que luxo. Do quilômetro 25 ao 37, são 12 quilômetros, portanto, deixando o trânsito mais rápido para quem sobe em direção à serra. Também foram realizadas melhorias na entrada do bairro Três Pinheiros. O acesso ganhou alargamento, o acesso ficou mais largo, mais bonito, né, garantindo muito mais segurança aos motoristas que circulam por esta rodovia. Além disso, a estrada conta com serviços de guincho e ambulância. Tirou a gasolina, bateu, liga, guincho, que maravilha. Ambulância, deu um acidente, que a gente torce para não acontecer, tem ambulância também. A EGR, Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística dos transportes. A EGR, com a Secretaria dos Transportes do nosso Juvir Costela, trabalhando para você do Rio Grande do Sul. Rapidamente, Vitória Caroline. O Juscelino está dizendo como que ontem o Flamengo não reclamou do VAR. O Flamengo não reclamou porque foi a favor do Flamengo, que perdia o jogo com Fortaleza 1-0. O Luiz Vieira está dizendo que o mesmo juiz que deu aquele pênalti no jogo do Inter contra o Cruzeiro. O Ribeiro lá no canto gritando que ele é fraco mesmo, ele é ruim. Fábio Lopes, só pode ser Corinthians mesmo. É verdade. Corinthians e Flamengo, os dois times de maior torcida do Brasil. Agora eu continuo achando que não tem juiz ladrão, não tem juiz ruim. Ribeiro, grita daí. Não sei. Ladrão não existe. Não sei.
Eu vou entrar para roubar É o o jogo. momento da mão do fogo. Não, entrar em campo para ganhar o jogo, pro Corinthians, ganhar o jogo pro Flamengo. Juiz ladrão não existe. Olha que eu conheço um monte e eles dizem a mesma coisa. Não Posso fazer uma pergunta não pra tem ti? juiz ladrão, tem juiz ruim. Responda a pergunta, Paulo Brito. Quando você você é tendencioso por alguma razão que não é justa, você faz o quê? Cara, eu acho que não Você tem. qual é o verbo que Eu vai acho que isso? existe juiz ruim, e tem um monte. Agora, ladrão, Tendencioso e incompetente. eu acho que não. Tendencioso não. Ah, não. Eu acho que juiz ruim, sim. Rogério Amaral, o que tu acha? Tem juiz ladrão, Só juiz avisa o Rogério que tendencioso, nosso aí já volta. juiz tendencioso, juiz que entra para tirar o resultado de alguém ou dar, favorecer alguém, já teve. Um ou dois que descobriram e foram divulgar, foi divulgado, mas há anos atrás, e mais de 10 anos. E agora, eu acho que tem juiz ruim, como tem jogador ruim. Tu acha diferente, Rogério? Se você considerar nessa categoria de árbitros ruins aqueles que sofrem a influência da pressão política, pressão econômica, né? Então eles são ruins apenas. Agora, se você considerar que os árbitros que são, né, sofrem esse tipo de pressão e apitam favoravelmente a um ou outro time, então a gente tem que considerar naquilo que o futebol chama de ladrão. Né? No meu entendimento, é conceituar. Tá? Conceituar. Vamos pegar pelo mais ameno, que é juiz ruim. Tá? Juiz ruim. Juiz ruim são esses aí, que eles sofrem pressão, sofrem pressão daqueles times que são os times maiores do centro do país. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, quantas vezes nós ouvimos os clubes do interior reclamar que os árbitros favoreciam os times da capital? Ó. Quantas vezes os nossos times da capital aqui, Grêmio Internacional, já reclamaram do favorecimento para os clubes do centro do país, especialmente Flamengo e Corinthians? Tá? Então, se a gente entender que os juízes sofrem pressão e terminam, por conta dessa pressão, sendo influenciados, eles são muito ruins, vamos deixar por aí. Mas que sofrem influência, sofrem. Esse pênalti a favor do Flamengo, o jogador do Fortaleza toca com a mão na bola porque ele é empurrado por trás pelo William Arão. Sim. E isso, eu disse aqui já, quando do jogo com o Internacional, o Flamengo usa isso como tática. Eles sobem sempre na área e tem, pelo menos, os que não vão para a bola, empurram os adversários. Sim. E a arbitragem não marca. Rapidamente, que eu estou invadindo o horário do teu programa. Não, mas aí tudo bem, já estamos tudo junto. E o Virando o Jogo, me dizam a tua opinião sobre o Paulo Vitor. É um goleiro que não serve para o Grêmio, de altos e baixos, né? Sim. Ele faz grandes defesas e daqui a pouco ele toma algum gol. Contra o Flamengo mesmo aqui, ele tomou um gol que foi anulado depois pelo VAR e que ele não pode tomar, mão de alface, né? É verdade. Então é um goleiro que fica apenas como na categoria razoável e Grêmio não pode ter um goleiro, tem que ter um goleiro acima da média. Beleza, vem aí o Virando o Jogo com o Rogério Amaral até as 2 da tarde. A gente vai para o Cozinha Arte na Cristóvão Colombo 1144. Hoje tem feijão mexicano na ponta do buffet. E depois um buffet maravilhoso que termina lá nos grelhados. Tem um buffet de sobremesa lá que eu vou dizer um negócio. É um buffet sensacional de sobremesa, não é, Vitória? Olha, dá uns 30 tipos de sobremesa, né? Sensacional, sensacional. Vá você também no Cozinha e Arte. Se você quiser, coma só sobremesa, porque você vai sair feliz da vida. A gente volta amanhã, meio-dia. Até lá, feito.
RDC Esporte. Oferecimento Plenobras. Materiais elétricos e hidráulicos.